Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso 5º episódio do Precisão Cast. Idade, como é que a nossa edição, dessa vez nós vamos fazer uma coisa diferente, saímos do estúdio. Aproveitar Estamos o aqui verão. aproveitar o verão, a gente está aqui num ambiente diferente, que é a nossa casa, né? A nossa casa que a gente conquistou e batalhou e construiu com o nosso trabalho, com o trabalho que a gente desenvolve na Precisão há 20 anos. E seguindo, né, o padrão do Precisão Cast, a gente trouxe uma pessoa hoje muito especial. Mais uma daquelas... Do nosso tirar coração. O chapéu, do daquelas nosso que coração. amamos. E a gente falando isso, vai ter muita gente pensando na mesma coisa. Com certeza, ela é uma unanimidade. Então, quem está aqui hoje é a doutora queridíssima, a doutora Fernanda Sônego, maravilhosa. Fê, obrigada por aceitar nosso convite, vir aqui na nossa casa. Tu é uma querida, super, super querida, eu te conheço desde que eu era adolescente, né, amiga da Duda lá na praia e tudo. E me lembro mais ainda de ti quando eu fui te substituir numa clínica que tu ia pegar, não sei nem se tu lembra disso. Tu ia pegar licença maternidade e eu fui trabalhar no teu lugar. Olha, mas enfim. Quase 30 anos atrás. Deixa quieto. Enfim, Fê, se apresenta, conta um pouquinho de quem tu és, né, essa profissional maravilhosa e exemplar que a gente tem aqui na nossa região. Oi, querida, obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje, receber esse convite. Vocês moram no meu coração e é bem como tu disseste, né? A gente se conhece há um bom tempo, a gente já partilhou tantas coisas juntas, né? Coisas boas, coisas não tão boas. Lutamos por coisas importantes que a gente acredita que são valores inegociáveis na nossa trajetória, né? Tanto pessoal quanto profissional. Então, eu estou muito honrada de estar participando desse podcast, de ver a trajetória de vocês profissional. Eu acompanhei desde o início, foi tão legal, né? E a gente observar hoje o crescimento de vocês, o quanto vocês são importantes nesse segmento para toda a nossa região. Então, agradecer a oportunidade e falar um pouquinho de mim. Então, quem é a Fernanda? Fernanda é uma dentista. O currículo é longo, nós vamos ficar aqui, tem muita coisa, é muita experiência, é muita... Não. Eu sou filha, né, da Neca e do Luiz Cláudio Faustini, irmã da Duda, que estudou com ela, conheces bem. Sou casada com o Mauro, tenho os filhos, o João Vitor e o Dudu. Sou uma apaixonada pela odontologia, tenho como referência o meu tio, que é um cirurgião dentista renomado dentro da dentística, que tem qualidades absurdas no fazer, né, da nossa profissão. Foi que me iluminou, que me mostrou o caminho. Eu ainda na época de adolescente, trabalhei com ele no consultório em Morro da Fumaça, então eu vivenciei muito do dia a dia. Ali eu percebi que o meu caminho teria que ser este, né? E o que a gente faz é apaixonante. Então, eu me graduei em odontologia pelo Rio Grande do Sul, né, na Universidade Luterana do Brasil. Fiz mestrado com ênfase em odontopediatria em Campinas. Tenho especialização com foco em gestão, né, dentro da saúde coletiva. Coordenei por uns longos anos a odontologia de Içara, né, odontologia... Conheço muito bem isso, Foi chefe, Nossa, né? Foi tua chefe. por muitos anos. Então, faz 30, não só de 30 Içara, anos de Içara. mas foi na coordenadoria regional, estadual, participou, Peguei. Muita coisa. Eu fui cedida, né, de Içara para o estado, trabalhei 7 anos lá. Na época, quem me puxou para o estado foi o Caetano, que eu também sou muito grata, que me auxiliou muito na trajetória. O Caetano que diz é o professor Caetano professor da UFSC, da João Carlos. Ele foi nosso professor, né? Isso, e na época ele coordenava o estado, e aí eu tinha pedido um tempo da coordenação de Içara, ele assim, não, Fernanda, tu vais vir para o estado nos ajudar, e aí eu fiz um meio de campo entre as coordenações municipais dos 12 municípios da Carbonífera, né, e a coordenação estadual. Aí logo em seguida ele saiu, entrou o Nestor, e eu, por estar no estado e acompanhando muito o dia a dia do estado ao lado deles, eu acabei assumindo a coordenação também de saúde bucal do estado num período que foi desafiador na minha vida, que foi bem no período da pandemia, né? Bem no ano de 2020, tendo que lidar com todos aquelas tudo notas novo, técnicas, né? E aquele caos que a nossa profissão acabou vivenciando, né? A gente não sabia o que como podia que fazer, ou como que tinha que agir. Como que a gente iria lidar com tudo aquilo, né?
Sou também professora universitária da Unesc, fui coordenadora adjunta, né, ao lado do professor Renan Sereta. Também, por 7 anos na gestão da reitora Luciane Sereta, eu fui diretora de extensão, cultura e ações comunitárias. Eu vivi ali também intensamente esses 7 anos. A gente trabalhava de domingo a domingo, né, com atividades, sempre que a universidade estava fora, a gente estava junto, né, junto na comunidade. Então foi um período muito rico da minha trajetória profissional, e eu sou muito grata por tudo que eu vivi, né, nesse período todo. Aí são 31 anos de formada, atuando já, né, e fiz muitos amigos, tenho muitos colegas, mas o mais bonito são as pessoas que a gente acaba conhecendo, lidando, aqueles que passam pelas nossas mãos, né, que vão melhorando a gente como pessoa, né, isso que é o bonito do... É o desafiador, legal. né? É isso que, aproveitando essa tua fala, eu aproveito para dizer que tu és uma dessas pessoas na nossa vida, que passou, né, e marcou. E tem, assim, quando a gente começou esse projeto de Precisão Cast, né, a gente listou alguns profissionais que a gente gostaria, assim, de ter junto, porque são exemplos, não só de profissão, não só de, né, de carreira, mas de ser humano, né? E ética, tu é muito retidão, retidão e simpatia, e, sabe, ser humano do bem. Então, assim, tu é muito isso pra gente, né? E tu super me recebeu lá na época que eu fui te substituir, me ensinou tudo, me ajudou tudo lá, era na Previdental. E depois, quando eu entrei na Unesc também, fui recebida por ti, que era só de dentista, né? No começo era tu, o Renan, a Sinara e a Patricinha, se não me engano. Eu acho que a Paty ainda veio um pouquinho depois. Então eu fui a quarta ou quinta professora dentista, né? Isso. Então vocês me ajudaram muito lá dentro, porque também eu bem mais nova e eu trabalhei lá 12 anos, isso foi 2012, né? Que a gente entrou e começou lá. Então, assim, tu sempre com esse espírito, né, de agregar, de receber, de ajudar. Então, és um ser humano muito iluminado e assim... É o que a gente fala, fazer uma pesquisa na Unesc de professor, vamos linkar, elencar os melhores, não digo melhores, mas os que se dão melhor com os alunos. Tu estava sempre no topo, não tem como te tirar, entendeu? Assim, é o teu jeito, é o que a gente fala. Assim, tu atua pouco na clínica hoje, menos. Né? Já atuou, teve a carreira, já passou por essa fase de clínica, foi para gestão, e eu sempre falo, a gente sentia muito a tua falta quando tu não estavas na Secretaria de Saúde de Sara, ali coordenando. A gente fala, liga pra Fê. Porque assim, para todo mundo é um desafio. Eu fui convidado um dia para ser, eu falei, não é o meu perfil, eu não tenho esse conhecimento, não adianta eu fazer um negócio que eu não tenho conhecimento, não vou me meter. E a gente sempre, Fê, vamos, não consigo, é muita coisa. Mas sempre que pôde, estava lá. Mesmo que não estivesse oficialmente, sempre de coração, ela, não, eu ajudo vocês, pode vir aqui e tal. Então, sempre disponível, meu Deus sempre do céu. disponível. Só temos a agradecer. Mas assim, então, tu contando a tua trajetória, né? Começou indo mais para odontopediatria, né? E tu atuou em consultório particular, como é que era? Sim, eu comecei trabalhando, meu primeiro emprego foi em Sara. Eu me formei dia 12 de agosto, dia 23 eu fui na Sara, na época era o Dr. Eroni Coelho, que era dentista, o secretário de saúde. E foi tudo tão fácil, hoje em dia é bem mais difícil, né? Mas assim, naquele momento... Apresentava o currículo, podia ser contratado. Eu cheguei para ele assim, Dr. Eroni, eu tinha uma vontade louca de fazer isso, tal, né? E falei da prevenção, da entrega de kits nas escolas, e para a gente trabalhar bastante, né, a prevenção da doença cárie, doença periodontal e tal. Ele assim, é isso que eu quero, tá contratada. Assim, como assim tá contratada? Tá contratada, é isso que a gente quer para a Sara, né? E eu tinha vindo de uma filosofia, porque os meus professores na UBRA, eles tinham uma vinculação forte com o pessoal da USP. Então, a gente trabalhou muito a questão da prevenção, e tanto é que na época a gente não falava em Brasil Sorridente. Não existia nada. Não existia nada. Não. Nós não tínhamos água fluoretada em todo o município, então a gente trabalhou com os bochechos fluoretados, enfim, uma série de ações. Chegou uma evolução muito grande esses 30 anos. Então ali eu comecei, logo em seguida prestei concurso público e acabei ficando. Então são 31 anos, passei coordenando por vários partidos políticos.
Nunca levantei bandeira política, não. Eu sou pela odonto, pelas pessoas, né? Então, e os gestores entenderam isso. Então, tanto é que eu passei e fui ficando. Alguns momentos eu voltei para a clínica, eu atendia em alguns consultórios, trabalhei no Liri, né? Onde o Dade trabalhou, trabalhei na Esplanada, onde eu fiquei 9 anos, e eu digo que ali eu aprendi muito, eu fiz tanta amizade, eu entendi e olhei para as pessoas de uma maneira diferente. Aquele momento foi transformador na minha vida, lidar com as pessoas da Esplanada. E foi nesse momento da Esplanada que eu saí para fazer o meu mestrado em São Paulo, que daí eu segui a linha desses meus professores da UBRA, né? Então eu acabei fazendo o meu mestrado com os professores que escreviam os livros de odontopediatria, porque eu já me identifiquei lá. E aí a saúde coletiva, quem me levou mais e me conquistou foi por meio da Isara. Do que tu poderia fazer para melhorar. Do que eu poderia para melhorar. Exatamente, porque a minha filosofia sempre foi batalhar para ter os dentes rígidos, trabalhar para que tenham saúde bucal, né? Não ganhar em cima da restauração que era feita, de uma extração que teria que ser realizada, de uma profilaxia, não. Meu foco sempre foi evitar qualquer tipo de doença em boca. E para o gestor público, é muito mais fácil, muito mais barato investir em prevenção, mas é que muita gente pensa no curto prazo. A gente está falando a longo prazo. Hoje a gente pega Isara, eu sempre falei, Isara trabalhei lá também 24 anos, mas assim, a gente viu como era, já começou bem, porque eu tinha a Patrícia, né, a Tita, eu trabalhava na Isara, ela trabalhava em Araranguá, a gente via, a diferença era gritante, tanto de equipamentos como de materiais. Ela falava assim, o que tu trabalha? Eu trabalho com isso. Ela, meu Deus, eu não tenho nada disso. Então a gente sempre teve, só que foi evoluindo muito. Então essa parte, quando eu comecei, já estava lá há 6, 7 anos, então já foi coordenadora. Eu peguei a minha primeira coordenadora, na verdade, que foi a Ana Paula Maciel. Isso. Também foi uma excelente coordenadora. Foi. E ela incorporou esse lado também de gestão, assim, foi muito interessante. E depois a gente vai vendo, nesses anos todos, passando, eu fiquei muito tempo agora no Liri, a gente vê como, falava, nossa, que coisa boa, a gente pega os pacientes desde pequeno, até lá passa tudo certo. As pessoas, os pais se preocupam mais, mas tu tem opção de fazer essa parte preventiva. Né? Não é só o curativo. Então, é muito bom ver isso. E eu sei, assim, eu não tenho a experiência na gestão, mas até queria te perguntar uma coisa. Tem, assim, existe um gap muito grande, talvez, no que eles, tipo, no que é oferecido, teoricamente, no papel e o que a gente consegue fazer. Porque não é assim, tudo assim, né? Chego, vou querer fazer tal coisa. Explica um pouco disso para nós. Em termos de gestão, a gente precisa que os gestores que estão acima da gente entendam o nosso papel e a importância da nossa atuação. Tem gestores que se identificam, que querem fazer melhorias e se dedicam para isso. Outros já não, priorizam outros lados, né? Então, às vezes é obra, às vezes é educação, não é com foco na saúde, né? Então, a gente precisa sempre estar levantando a bandeira e defendendo aquilo que a gente acredita. Eu acho que esse é o nosso maior desafio enquanto profissional de gestão. Porque tu tens que saber conduzir as conversas, as ações, para convencê-los de que aquilo é importante, que precisa ser feito, né? Então, isso eu entendo que o diálogo é essencial. Então, a gente tem que ter abertura para acessar esses gestores, porta aberta, né? E coração aberto, para que eles entendam vai ganhar aquilo muito que a não, gente... mas tu consegue muita coisa. E é a mesma coisa da educação, né? A gente tem que estar sempre batendo naquela tecla, batendo naquela tecla. Para educar os nossos filhos, a gente faz assim, né? Não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, né? Então, assim, e é igual, a gente tem que estar sempre convencendo, sempre. E trazendo quanto mais pessoas que acreditam naquele propósito para o lado, né? Mais forte a gente fica, mais a gente tem possibilidades de transformar os cenários. Isso é bem legal. A Tita tinha me perguntado sobre, né, eu trabalhei 18 anos, mas eu fui, a gente vai puxando uma coisa na outra, mas eu tive 18 anos no consultório. Nossa, bastante. Trabalhei em Morro da Fumaça, daí com o meu tio, com o Luiz Fernando, aí lá eu fazia odontopediatria, basicamente, então eu intercalava a Isara com o consultório. Quando eu fiz o mestrado, que foi em 2005, daí eu prestei o processo seletivo para a Unesc,
eu acabei tendo NESC, consultório e Sara. Aí eu tive que fazer uma escolha, porque era uma triangulação louca na minha vida, com filhos pequenos ainda, né? Então eu tive que fazer escolhas. Eu acho que a vida da gente a gente tem que fazer as escolhas para a gente poder andando e dando conta de tudo, né? Que a gente acaba se envolvendo. Então eu escolhi fechar o consultório na época, foi bem dolorido, né? Então eu tive pacientes que a gente se encontrava na universidade, pacientes que foram meus alunos, e a gente acaba sentindo falta. Então, eu tive um período também trabalhando no SESI e na Pré-Evidental, onde a gente acabou... Sim, a gente se cruzou lá. Se cruzou. E aí, nesse meio tempo, tive a gestação do João no SESI, e na Pré-Evidental tive o Dudu. Então, foi quando tu entrou, era o Dudu. Foi. E aí o Dudu tá com 25 anos, mas então eu trilhei momentos, né, de consultório, momentos da prefeitura e da docência. Quando eu chegava no meu consultório era muito engraçado, a minha auxiliar chegava e dizia assim, Fernanda, tu chegaste, mas assim, a gente observa que tu és feliz lá, né, eu vinha da unidade de saúde, e eu assim, olha, será? E eu assim, ela assim, não, eu te vejo com o olho brilhando mais lá do que aqui. E aí eu comecei a olhar, realmente, era uma coisa que me cativava, né? Por quê? Talvez vocês queiram saber, mas assim, lá na saúde pública, lá na Esplanada, onde eu estava trabalhando, onde eu estava atuando realmente como cirurgiã dentista, eu tinha a possibilidade de conhecer melhor os meus pacientes. E isso faz toda a diferença na lida, né? Com certeza. Então, se a gente quer trabalhar, né, de forma integral e ajudar esse paciente no desenvolvimento integral dele, né, na sua saúde como um todo, a gente precisa trocar figurinhas com os colegas e a gente acaba fazendo isso dentro da unidade. A gente tem acesso ao médico, à enfermeira, né, às agentes comunitários. A gente entra na casa das pessoas, então a gente sabe como eles vivem, quais são as suas deficiências, necessidades, né, porque a gente estava falando de educação. Educação requer repetição, mas requer entendimento, compreensão daquela pessoa. Então não adianta a gente querer impor determinados hábitos, né? Que às vezes a gente diz, tem que escovar o dente, parari, parará. Às vezes a gente é até mais enérgico, né? Mas dependendo do estado, da condição de vida dessa pessoa, talvez a escovação seja a última coisa que ela vai fazer no dia, se fizer. Então, viver e conviver no meio das pessoas, dos pacientes que a gente atende, isso foi fascinante para mim, porque me fez enxergar a odontologia por outro ângulo, por outro prisma, sabe? Então, assim, saber aonde que eu tinha limitações, onde eu tinha potencialidades para trabalhar com esse paciente. Então, ali fez um abrir de olhos, assim, fantástico na minha vida. E muito mais do que no consultório. Porque às vezes o consultório é fachada, né? Sim. Às vezes o paciente chega, fala uma coisa, a gente não sabe até que ponto aquilo é verdadeiro, aquilo está sendo, né? Que ele está sendo leal contigo, que está abrindo o coração, e às vezes a gente não consegue mudar hábitos e não consegue auxiliá-lo da melhor forma por ter essa barreira, né? Essa dificuldade de enxergá-lo, né? Isso que tu estás falando é muito maravilhoso e comovente até, porque estamos aí em 2026, no auge de rede social, no auge de Instagram, de TikTok, de trends, disso, daquilo, e que todo mundo, assim, que tu vê toda uma galera nova aí se formando, né? E o dentista raiz, né? O dentista essa odontologia que tu tá falando, quase a gente não vê, não escuta. Né? São poucos os que a gente escuta falando talvez de uma prevenção, mas sempre procedimento, é um antes e um depois, alguns procedimentos que na nossa época nem existiam, né? E até um pouco assustador para nós que somos de uma geração mais... A gente pegou uma época da odontologia realmente essa, de prevenção, de mocho, de consultório, de conhecer a família, de ter uma visão de um todo, né, da saúde como um todo, e não só aquilo que tu comentou antes, de vender um procedimento, de executar um procedimento pós alguma coisa. E hoje a gente vê até executando procedimentos pós nada. Sem necessidade. Sem necessidade, né? Enfim. Então, a prevenção passa longe, né? Essa coisa maluca que a gente tá vivendo agora, né? Como é que tu... Claro que hoje tu não tens mais consultório, tu
talvez não tenha essa necessidade, mas como que tu vê isso tudo, essa odontologia moderna, que eu acho que a gente já falou em episódios anteriores, que a gente tem que andar na onda, tanto que estamos aqui gravando um podcast, inventando, a gente está se reinventando e tentando acompanhar a tecnologia, tentando acompanhar as tendências do mercado e tudo mais, mas o básico, né? Essa visão, o flúor, o isso, aquilo, a repetição, tudo isso não foi por água abaixo, né? A gente ainda continua isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que acompanhar a modernidade, aqueles princípios básicos a gente não pode perder. E como que tu vê isso tudo? Tendo essa coisa de saúde coletiva muito forte, prevenção, diante disso tudo que a gente está vivendo, essa odontologia mais moderna. Aproveitando até o gancho da pergunta, apesar de não estar no consultório e tal, mas tu estás dentro de uma universidade, são muitos alunos. Sim. O que aí tu consegue ver essa relação deles lá dentro? Como é que eles esperam? O que a maioria quer? O que a maioria... Porque eu já ouvi gente falar, não, eu quero fazer para fazer isso. Né? Então, assim, ele não quer conhecer talvez a odontologia de uma maneira integral para saber para onde eu vou seguir o meu caminho. Às vezes, até durante a faculdade, não se dedicam a determinadas disciplinas, porque eles já sabem que eles não vão fazer aquilo ali. Não quero fazer isso. Tipo, só vou tirar o meu 6, vou passar nisso aqui, porque eu nem quero fazer isso aqui, meu foco é outro. Mas a gente sabe que a universidade tem muito essa parte preventiva, né, de parte social, de atendimento de saúde. Isso ainda é batido forte, eu acho, nesse tipo de assunto. A nossa universidade é uma universidade comunitária, então a gente está, né, de corpo e alma, tanto é que na primeira fase eles já estão nas diversas comunidades da região botando a mão na massa, né? Mas eu acho que o desafio é esse mesmo, é a gente trazer um pouco da experiência, um pouco daquilo que a gente viveu. Despertar esse desejo neles, né? Exatamente, mostrar esse outro lado, porque realmente a gente está passando de um modelo na odontologia, um modelo curativista, para, né, junto de prevenção de doenças e de promoção da saúde, para um modelo digital. Né, com N tipos de tecnologia, a inteligência artificial, né, a 1000. Sim. A gente tá lidando com a expectativa e realidade direto, né, todos os dias, naquilo que a gente faz também, mas a gente ainda tem que caminhar para aquele trabalho personalizado, individual. Não dá para a gente seguir uma receita de bolo no atendimento dos pacientes, porque cada um tem as suas especificidades, né? Então, isso eles têm que enxergar. Queira ou não colocar a mão na saliva, né? Queira ou não, independente da área que tu vai seguir, tu tens que sentar, olhar o paciente, conversar com esse paciente, entender o paciente para poder ajudá-lo, né? Porque tu estás ali para ajudá-lo a ter saúde. Exato. Né? Então, assim, e trabalhar o que eu vejo é de forma minimamente invasiva. Eu acho que a gente tem caminhado para a mínima intervenção, então quanto menos a gente colocar a broca, né, melhor vai ser, mas com muito foco individual. E eu penso assim, ó, nós precisamos trabalhar em equipe, a gente trabalha muito em equipe, né? Diferente de quando a gente começou, que a gente nem tinha auxiliar do nosso lado. Hoje em dia a gente não consegue viver sem, né? E a gente precisa muito deles. Mas eu entendo que a gente precisa trabalhar intersetorial, mas transdisciplinar. Eu vejo transdisciplinar. E quando eu falo transdisciplinar, eu falo no sentido de ser holístico mesmo, sabe? A gente precisa trabalhar mais junto e misturado. A gente precisa trazer os colegas da saúde, e aí de todas as áreas, para trabalhar junto. A gente não tem a sensibilidade, e muitos a humildade, de entender que não está dando conta de resolver o problema do paciente, né? E esse personalizado requer essa conversa e essa análise. Porque eu vejo assim, ó, hoje a gente vai, às vezes um profissional receita determinado medicamento, o outro vai lá e diz, não tem que ser esse, tem que ser outro. Esse não faz bem. Eles não se conversaram para saber se põe ou tira o remédio, ou se deixa, entende? Então, assim, ó, tem que ser mais unido. A área da saúde tem que ser mais unida, ao meu ver, sabe? Então, independentemente de onde a gente vai com o uso da tecnologia, que ela é necessária, a gente tem que atrelar a questão da humanização. Isso a gente não vai perder nunca. Né? Essa questão do diálogo, da conversa, de tu acrescentar na vida da pessoa
tu trazendo colegas para atender aquele paciente. Não queira resolver tudo, porque a gente não vai conseguir dar conta, né? Então, e a tecnologia está aí, né? A gente tem hoje exames sendo realizados, cada vez mais fidedignos e acessíveis. Exatamente, que tem contribuído muito, né? Hoje em dia, esses materiais, biomateriais que estão surgindo, né? Todas essas pesquisas regenerativas, né? Aí que traz o Japão, né? Aí com o bloqueio de proteínas inibidoras aí para crescer dente. Então a gente vai lidar com muita coisa nova ainda no futuro, muita coisa legal, né? A própria teleodontologia, né? Que veio aí na época da pandemia, né? Auxiliou. Mas auxiliou para quê? Auxiliou para a gente fazer uma triagem, uma conversa inicial com esse paciente, mas a gente precisa trazê-lo para a cadeira. Sim. A gente precisa contextualizá-lo, né? Para que a gente possa realmente trabalhar e trabalhar direito, né? Mas que é o básico. Que é o básico. Que é o que a gente aprendeu a fazer, né? Que a gente aprendeu a fazer. Nem tudo é só estética. Não, nem tudo é só estética. Estética é importante? Mas nem tudo é só estética. Atrás dela tem uma pessoa que precisa de atenção e que precisa de cuidado. E esse cuidado requer mão na saliva. Muitos ainda vêm no consultório procurando fazer alguma coisa. Eu sei porque eu ainda trabalho. Sim. Né? Então a gente vem, queria fazer tal coisa. Eu não vou fazer. Porque assim, não é o certo, não é o... A gente sabe que ele pode... Não, mas assim, sabe que o prejuízo vai ser muito maior. Às vezes eles não têm noção disso. E tem muita gente que não está preocupada com isso. Não. É isso que a gente bate tanto na tecla. Tem que educar, tem que fazer eles desde o aluno, de novo, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Vai se formar, tem que saber disso. E não que, vou querer fazer, como eu falou, só partir para estética, partir para procedimentos que às vezes vão te trazer um pouco mais de dinheiro. Tu pode fazer isso, ok? Deve. Não pode né, deixar de não fazer, mas tem que saber até onde tu pode ir. Exatamente. Existem os casos que são indicados. Isso, esses procedimentos são indicados. Eles têm suas indicações adequadas. Mas é que não pode esquecer. Outros não. E eu lembro que eu tive um aprendizado muito legal, um professor da universidade ainda na época da graduação, ele dizia, tu jamais pode opinar. Do tipo assim... Dade, tu tens que mudar a cor desse teu dente da frente que não tá legal, sabe? Se o Dade não percebeu que aquele dente da frente... Não tá incomodando ele? Não tá incomodando. Então eu não posso despertar nele um sentimento que até então ele não existia, né? E se ele tá feliz assim, ele tá feliz assim, tá tudo certo. Eu sou dessa época. Né? Eu sou assim, a gente pergunta... Tu pergunta o que o paciente tá querendo, que ele falou daquele dente que tá ali. Ok, não se fala. Sim. Ele tá feliz com aquilo. Sim. Não incomoda. Entendeu? Aí às vezes tem essas coisas mais agressivas hoje em dia de bater a meta, né? A gente tem que, meu Deus, mas eu tenho que fechar tantos tratamentos. E aí às vezes pode até haver essa, forçar a barra, né? Pra, meu Deus, eu tenho que fechar tal coisa. E às vezes, no afã de buscar isso, né? Não, ter meta eu acho que não tem problema. O problema é tu fazer coisa que o paciente não precisa. Erros, né? Pra tu atingir aquilo que tu quer. Sobre diagnósticos, né? Então tem que cuidar, tem que cuidar. E tu estava comentando agora de interdisciplinaridade entre os profissionais, né? Mas eu diria até dentro da própria odontologia. Sim. Por exemplo, a gente trabalha com radiologia, né? Na precisão. E aí, às vezes vem as requisições, às vezes não. A maioria vem uma solicitação de exame sem dizer o porquê. Tá, uma panorâmica, até tudo bem, panorâmica o próprio nome já diz, tu quer ter uma visão panorâmica, tal, mas nunca vem informação. E isso a gente está batalhando bastante para educar os colegas, que são solicitantes nossos. Mas por que tu estás pedindo exame? Escreve aqui. E sempre as nossas técnicas lá na clínica perguntam para o paciente, mas por que o dentista pediu esse exame? Às vezes o paciente nem sabe por que foi solicitado. Porque às vezes é só rotina. Sim, não, tudo bem, se for isso, tudo bem. Sim, mas ele tem que saber que é por rotina, né? E, tipo, tomografia mesmo, não tem como a gente fazer a tomografia sem saber a razão do exame. O descritivo, a queixa principal. Tanto para a aquisição da imagem, porque eu posso usar um FOV grande, eu posso usar um FOV pequeno, eu posso usar alta resolução, eu posso usar tem indicações diversas. Eu posso usar um filtro para endo no momento
de adquirir a imagem. E mais ainda, no momento que o radiologista vai examinar aquelas imagens. Então, se eu sei que é a queixa, meu Deus, eu vou vasculhar, eu vou procurar, eu sei a história, é diferente. É diferente. Então, hoje já tem vários colegas que estão mandando foto no WhatsApp, me manda o áudio com a historinha. Que bom. Não, tô tá achando fantástico, que tem um negócio tô ali, achando ali. isso. Pronto. Esse paciente, eu tô mandando um paciente que tá assim, e, ó, tá aqui a periapical que eu já fiz, tá aqui a foto clínica, ele tá com uma lesão na vestibular, me manda a foto, me manda a radiografia e pede a tomografia. Falei, pronto, vai dar certo. Vai. Nós vamos conseguir chegar num diagnóstico. Porque eu sozinha lá na minha sala escura com a minha tecnologia, não vai resolver. Posso até... Uma coisa se for uma coisa muito gritante. Sim, mas não. Às vezes é um detalhezinho. É um detalhe. É menos que um milímetro. É menos que um milímetrozinho, entendeu? Então, isso é fundamental. Então, as pessoas quebrarem esse gelo e entender que o profissional do lado tá para te ajudar, está ali para acrescentar e não é um concorrente. Não. Ele tá ali para te ajudar a fazer o diagnóstico e para que tu possa fazer melhor o teu tratamento. Isso. Então, isso que tu falou para mim é muito importante porque eu batalho nisso todo dia. Eu falei, gente, mas por que... Educação, é isso que a gente fala. Há muito tempo atrás não vinha nenhuma. Hoje, vamos dizer que a metade já vem, ou mais da metade já vem ali. Descrito o porquê que está fazendo isso. O porquê que está fazendo. Mas são sementinhas plantadas, o resultado vem depois. O diálogo eu acho fantástico, a gente precisa ter essa conversa, porque é em prol da saúde do paciente. Sim. Né? E se a gente quer dizer que nós somos resolutivos naquilo que a gente faz, a gente nunca vai ser sozinho resolutivo, a gente precisa de ter outros companheiros aí de confiança na caminhada, sabe? Para trocar experiência, trocar as alegrias, trocar as dores, porque a gente tem também no dia a dia, às vezes, insegurança, né? É normal. Os medos, né? Sim. Então, é super importante. Eu vejo que a odontologia, mesmo com toda essa evolução que a gente tem pela frente aí, né? Com toda a tecnologia, dentro, né, da odontologia digital, a gente ainda tem essa questão de resgate, né? Dentro da própria profissão. Em prol dos pacientes. E tem hoje, né, a gente eu tava olhando essa semana, eu e tu, a parte de novas doenças e novas situações que vão aparecendo, né? Não só, agora a cárie não é mais o problema. Mas tem muita cárie ainda, né? Sim, muita. Todo mundo fala, mas não tem mais cárie. Pessoas que polarizam a doença, sim. Parece que eliminaram, parece que foi erradicada a cárie, né? E não, a cárie existe, tá aí, e é o rico, é o pobre, é o branco, é o preto, é o isso. Classe social. Todo mundo tem. Não, nem todo mundo tem, mas eu quero dizer assim, está... Ainda existe na vida, no dia a dia do dentista, né? E isso é muito... E é uma doença prevenível, né? É uma doença controlável, se tu fizer o diagnóstico precoce. Sim. Então tem que ter tanto a educação quanto o dentista estar atualizado. Isso. E também tem agora, né, que tá se falando bastante na síndrome do envelhecimento precoce. Das lesões não cariosas. Muito. Que é tudo. Imagina. Que é uma nova realidade, mas vai de encontro com o que tu fala quando tu tens que olhar o paciente. Sim. Porque quais são os hábitos? Não geral, tem cárie, ele não tem cárie, ele passa fio dental, ele tem que estar tudo certo. Mas tá com o dente pela metade. Tá com o dente pela metade, porque ele desgasta. Lesões porque cervicais. Sim. Porque ele usa Coca-Cola e energético e E a gente fala, só a placa vai resolver? Não adianta botar uma placa, se o problema vai persistir, né? E aí é o que tá, né? A gente fica teimando na placa. Isso. Não tá usando a placa, mas o que tá por trás disso que eu preciso atingir, né? E aí vai pra tu conversar com outro profissional. Sim. É o psicólogo, é o psiquiatra, é o sei lá quem, neurologista. Enfim, aí tem que juntar todo mundo. Tem que trazer todo mundo para resolver o que tá acontecendo com essa pessoa. Né? Porque não é multifatorial. É multifatorial. Tu não pode apertar o dente. Mas por que eu tô apertando o dente? Não, mas eu tô com problema aqui, um problema ali, eu tô ansiosa. Esse Instagram me deixa nervosa, porque é 2 segundos, tu olha o negócio. WhatsApp. Né? Não tem jeito. E onde a gente tá, o negócio tá apitando, são demandas e são... Ai, meu Deus, me dá até um nervoso. É isso aí. Que loucura, Que loucura. Que loucura. Mas isso, então, a gente tem que estar preparado para isso. E na universidade a gente tem que ensinar para que eles olhem de uma maneira bem ampliada, bem ampliada mesmo aí na... Ô, Fê, já estamos chegando no final, olha que rápido. Já. Muito sério? rápido. Eu tinha uma pergunta para fazer para ela. Então faz. Ai.
Faz. Mas assim, é uma pergunta já vindo pro lado pessoal da nossa clínica, tu como gestora, porque tu ali na secretaria regional, tu teve que abraçar muita gente, né? Como é que eu vou dizer? Gerir pessoas. E é uma dificuldade que a gente está tendo agora na precisão de, assim, a gente quer o melhor para a clínica, a gente quer o melhor para o funcionário, quer o melhor para o paciente. Sim. E muitos não conseguem entender isso. A gente fala às vezes de uma maneira, preciso que faça, né? E a pessoa às vezes não entende. Tá achando que a gente tá pedindo demais, ou que tá... Como que é esse negócio de gerir pessoas no sistema, na vida pública, né? Todo mundo fala assim, na vida não funciona, o SUS não funciona, as pessoas não trabalham. Depende, eu trabalhava. Tu trabalhou. Muito. Tem muita gente que trabalha. Óbvio que tem muito gente sério. que é largado nas cordas. Sim, tem gente largada. Mas tem muita gente que trabalha, que faz as coisas. Então assim, para gerir alguém no setor público, privado, às vezes é difícil pra gente. Então assim, qual é a tua experiência com isso, assim? Porque não sei se só nós passamos por isso. A gente hoje conversa com outros colegas, não colegas de outros donos de empresa, eles passam a mesma dificuldade. Mas como é que foi, né, no setor público lá para ti? Gerir quantidade imensa de pessoas, né? Lidar com elas. Então, assim, mediar conflitos é o que a gente faz todos os dias, né? Que é o mais difícil na gestão, eu digo que é o mediar conflitos. E é o diálogo. A gente tem que conversar, sempre trazer as pessoas para a mesma pauta e né, de forma horizontal, não tem a hierarquia, né? E sempre escutar todos os lados. Não dá pra gente tomar uma decisão baseada só no que a Tita me falou, ou no que o Dade me falou, sabe? Porque tem a verdade da Tita, tem a verdade tem a verdade verdadeira. E tem a verdade verdadeira, Então a gente tem que conversar. Eu penso que o diálogo é o que mais aproxima as pessoas, né? A gente acaba entendendo melhor as situações e a gente consegue passar por cima de algumas dificuldades, né? Tem momentos que a gente vai conseguir e vai acertar? Não, porque é da pessoa, né? Tem valores atrelados a isso, né? Valores pessoais, né? Tem princípios atrelados a tudo isso. Então, a gente tenta fazer o máximo que a gente dá. Tem horas que não consegue, tem horas que vai, né? Mas sempre tentando trazer à tona o melhor para aquela situação e trazendo à tona que quem é beneficiado, no nosso caso, são as pessoas que precisam do serviço. Então, eles são o centro da nossa atenção. Então, basicamente, né? Basicamente no E isso que tu está falando não é só no serviço público. Não, isso é tudo. Serve para nós, para todas as empresas. Quem é o maior beneficiado? O nosso cliente, o nosso paciente. Pensando na área da saúde, né? É o paciente. Então, você tem que atender sorrindo, você tem que atender bem, você tem que dar um jeito de encaixar o paciente, tem que dar um jeito de resolver, né? A necessidade é o se pôr no lugar do Isso, paciente. É Ele que está precisando de alguma coisa. Empatia, humildade no tratamento, sabe? Porque nós vamos lidar com pessoas de todas as classes sociais e que se comunicam de diversas formas. Então, a gente tem que saber conversar com a pessoa de mais alto título, né, que fala de determinados assuntos, mas a gente tem que falar e saber falar com a pessoa mais humilde que pode chegar e que não saiba, às vezes, nem expressar aquilo que sente, que tu vai ter que extrair de uma forma para poder entender, né? Falar de maneira que ele consiga entender o que tu está querendo dizer para ele. Exatamente, exatamente. Então, assim, humildade, empatia para relação, diálogo, são palavras, assim, que a gente não deve abrir mão para nada. O valor inegociável. A gente estava falando antes, né? Qual o seu valor inegociável, né? É isso aí. São essas coisas. Né? Ser humano, né? Ser humano com o outro ser humano. Exatamente, exatamente. E aí a gente conquista os espaços, a gente vive bem, a gente dorme tranquilo, né? A gente olha para uma trajetória, né, de vida. A gente vê o quanto que a gente evoluiu como pessoa, né? Porque a nossa profissão, eu digo, a odontologia foi uma das perninhas ao longo da minha vida que me consolidou
quem eu sou hoje, né? Que me formatou quem é a Fernanda hoje, né? Então, uma parte foi pela odontologia, depois eu tenho a minha família, eu tenho meus amigos, eu já tenho teve a tua base, história de vida. Claro. Então, tudo isso a gente leva, né? Mas a gente tem que chegar em determinado ponto da vida, olhar para trás e dizer assim, não valeu a pena, valeu, né? Valeu. Fui feliz, eu sou feliz, Deu eu certo. construí, deu certo, né? Então, eu acho que é isso aí que faz a gente seguir a vida aí. Ai, é maravilhosa, né? É maravilhosa. Eu falei no começo, todo mundo gosta. Maravilhosa, maravilhosa. Fê, Dade, tem mais alguma pergunta? Não, hoje o nosso tempo está terminando, mas a gente só tem que agradecer por estar aqui, por compartilhar esse teu conhecimento, essa tua experiência, essa tua humildade, esse teu carisma com a gente. E passar isso para os... Bom, quem conhece... Meu Deus. Vai adorar te ver aí conversando assim. Para nós foi uma honra muito. Eu que agradeço, assim, só pelos dois, ó. Que moram no meu coração. Ai, querida. Ai, eu agradeço muito. Foi muito bom, eu queria ficar um pouco mais, ó. Coisa pra gente conversar. No começo ela estava, ai meu Deus, que eu vou falar? Meu Deus do céu. Eu também, a gente não fica à vontade fazendo isso, parece, né? Não é o nosso dia a dia. O nosso... Mas, vamos lá. Não é o nosso quadradinho, né? E quero parabenizá-los, porque a gente precisa sair da zona de conforto, isso é importante. Então, o que vocês estão fazendo, né? O podcast Precisão, tá fantástico, eu acho que sigam por esse caminho, vocês são iluminados, a gente entende o quanto vocês se dedicam e a gente percebe isso, sabe, na entrega de vocês e nessa troca, quando a gente precisa, Tita, olha aqui, eu tô na dúvida, me ajuda, Tita, tô com um problema, né? Então, assim, ó, vocês sempre nos acolheram, profissionalmente falando, tá? Pessoalmente mas assim, ó, vocês sempre nos acolheram, então assim, ó, eu desejo muito sucesso, que vocês sigam do mesmo jeitinho, tá? Vocês são hoje o reflexo daquilo que vocês plantaram, daquilo que vocês trilharam, e a gente se orgulha de ver tudo isso, de acompanhar tudo isso, que Deus siga abençoando, e eu agradeço a oportunidade. Tá? E assim, ó, obrigada por estar aqui, porque um dos objetivos do Precisão Cast é realmente trazer os dentistas, os nossos parceiros de vida, de profissão e de clínica também, para inspirar inspirar novos dentistas. Quanta gente está vindo aí, né? Quanta gente nova. Inclusive a nossa filha vai começar a odontologia. Isso. E assim, ó, precisa de pessoas assim. Tanto pessoas já com experiência, para conhecer às vezes um detalhe da tua vida, para conhecer um pouco do que a gente faz, e até pessoas novas. Nossa, olha, tem toda essa possibilidade dentro da odontologia que eu nem sabia. E tem. Né? Tem. Então isso é muito legal. Então muito obrigada por ter vindo. Obrigada por compartilhar a tua história. Obrigada pelo teu tempo, porque hoje em dia o mais caro que a gente tem na vida é tempo, né? Eu sei que num dia como hoje, né, vir aqui na nossa casa foi super... a gente aceitou de prontidão, assim. Foi só fazer o convite. Foi. Ela nem titubeou. Eu falei, qual horário? Tá horário. Pronto, que maravilhosa. Maravilhosa. Sim que a gente gosta. Fê, muito obrigada mesmo, de coração. Querida, a gente deseja tudo de bom pra ti, pra tua família, pro Mauro, pros meninos. Né? E a gente vai continuar se encontrando aqui, né, dentro da odontologia e não também, né? E desejamos só coisas boas. Amém. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Antes da gente encerrar oficialmente, eu queria só entregar um presentinho pra Fê. Legal. Todos os nossos convidados do Precisão Cast estão recebendo. É uma personalizada do Precisão Cast para levar para tua casa. Obrigada. Não esquecer esse momento que foi muito importante. É uma lembrança só em agradecimento, tá? Então só vou ficar para nós sempre. Vai ficar para sempre. Vai no nosso Instagram, na história da Precisão, a tua vinda aqui. E vocês na minha casa. Deixa eu só te dar um beijo aqui. Obrigada por tudo, viu? Pessoal, a gente encerra aqui então o nosso 5º episódio. Agradecemos aí a audiência de todo mundo. Aproveitem, compartilhem com seus colegas e fiquem esperando que sempre vai ter mais conteúdo aqui no Precisão Cast. Tchau, tchau. Grande abraço.